A escassez é um padrão que se repete quando você mantém pensamentos e emoções que reforçam a falta. Esse padrão não surge do nada, não aparece em um único evento e não se manifesta apenas quando as coisas parecem difíceis. Ele se forma lentamente, silenciosamente, diariamente, através de estados emocionais que você repete sem perceber. A escassez se torna uma espécie de sombra interna que acompanha seus passos, bloqueia seu avanço e cria a sensação de que, por mais que você tente, algo sempre impede seu crescimento. Mas aqui está a verdade que muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir: isso não é um destino. Isso não é seu jeito de ser. Isso não é uma condenação. É apenas um ciclo. E ciclos podem ser interrompidos. Ciclos podem ser transformados. Ciclos podem ser substituídos por novas formas de viver. Para sair desse ciclo, é essencial entender como ele se forma, por que se mantém e o que realmente precisa mudar dentro de você para que sua realidade externa finalmente acompanhe essa transformação. Muitas pessoas acreditam que a escassez é a ausência de recursos, falta de dinheiro, falta de oportunidades, falta de sorte, falta de apoio ou falta de caminhos. Mas a escassez é muito mais profunda do que isso. Ela é uma estrutura interna, quase invisível, que molda a sua percepção do mundo, influencia as suas decisões e define a forma como você reage aos desafios. Quando essa estrutura se mantém ativa, você vive como se estivesse sempre um passo atrás da vida que deseja construir. E quando essa estrutura não é percebida, ela se instala como se fosse parte da sua identidade. O mais impressionante é que, com o tempo, ela cria a sensação de que nada muda, de que algo sempre te segura, de que existe uma barreira invisível entre você e a vida que deseja viver. Mas essa barreira não é real. Ela pode ser desmontada. E é isso que você começa a fazer a partir deste momento. Quando você observa suas emoções com sinceridade, percebe que a escassez começa em estados internos que parecem pequenos demais para justificar a força que exercem sobre sua vida. A sensação de urgência que te impede de respirar fundo. O medo constante de faltar. A preocupação com o amanhã, mesmo quando nada concreto ameaça o seu presente. O hábito de prever o pior como forma de se proteger. Esses estados emocionalmente contraídos criam uma vibração que atrai comportamentos de fechamento. Você hesita em agir, evita oportunidades porque teme perder, segura o mínimo que tem porque acredita que nada melhor virá e vive como se estivesse em alerta permanente. Essa postura cria exatamente aquilo que você teme. Quando a vida fica apertada por dentro, ela também fica apertada por fora. Mas algo começa a mudar quando você reconhece que essa dinâmica não nasceu com você e não é um destino inevitável. Ela se formou por repetição, por convivência, por condicionamento. E se foi construída, pode ser reconstruída. A mente reforça a escassez com discursos internos tão sutis que passam despercebidos. Você se convence de que não é o momento certo, de que não está preparado, de que não tem capacidade suficiente, de que precisa esperar mais um pouco, de que outros já estão mais avançados, de que sempre falta algo antes de começar. Esses pensamentos parecem lógicos, mas não são. Eles são mecanismos de defesa criados para evitar riscos e proteger você de frustrações que viveu no passado. Só que essa proteção cobra um preço caro. Ela impede seu avanço. Ela prende você na mesma rota emocional. Ela faz você tentar, mas voltar. Sonhar, mas hesitar. Querer mudar, mas permanecer repetindo as mesmas respostas internas. E enquanto essas respostas não forem substituídas, nada no mundo externo realmente se transforma. Para quebrar esse ciclo, é essencial alterar a vibração emocional que você sustenta diariamente. Isso significa mudar o estado interno que você alimenta. Não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está bem. Significa escolher conscientemente onde colocar sua atenção, sua respiração, seu foco e seu significado. Sua vibração é construída pela soma dos pensamentos que você repete, das emoções que você reforça e das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Quando você começa a se habituar a direcionar a mente para possibilidades e soluções, seu corpo responde com abertura e clareza. Esse movimento interno atrai novas escolhas. Essas escolhas, por sua vez, produzem resultados diferentes. A mudança não acontece porque você a força.
Ela acontece porque você se torna alguém que naturalmente cria essa mudança. Outro elemento essencial é identificar bloqueios antigos. Eles podem vir da sua família, de experiências traumáticas, de momentos em que você tentou algo e não deu certo, de comentários que marcaram sua autoestima, de crenças reforçadas por ambientes limitantes. Esses bloqueios ficam registrados no corpo como se fossem verdades absolutas. Você passa a acreditar que dinheiro é difícil, que prosperidade não é para você, que precisa sofrer para conquistar qualquer coisa, que sempre falta, que sempre chega tarde, que oportunidades não aparecem. Mas essas ideias não são fatos. São interpretações emocionais que se repetiram tanto que você passou a confundi-las com sua própria essência. Quando você questiona esses padrões, eles começam a perder força. Quando cria novas referências internas, uma nova estrutura emocional se estabelece. A mudança se torna real quando você substitui velhos hábitos por respostas mais conscientes. Isso exige prática diária. A forma como você acorda, como reage a desafios, como pensa diante de imprevistos, como conversa consigo mesmo nos momentos de dúvida. Tudo isso molda seu campo interno. E esse campo determina a sua realidade. Se você vive em alerta constante, sua vida se organiza ao redor da sobrevivência. Se você desenvolve presença, intenção e clareza, sua vida passa a se organizar ao redor da expansão. A energia segue a direção da sua atenção. E a atenção que você sustenta cria o mundo que você vive. A escassez também se fortalece por escolhas automáticas. Quando você sente medo, recua. Quando sente insegurança, adia. Quando sente que algo não está garantido, desistir parece mais seguro. Esses comportamentos repetidos reforçam exatamente aquilo que você deseja superar. O caminho para romper essa dinâmica é simples na teoria, mas exige coragem na prática. Você precisa se permitir agir mesmo quando não se sente totalmente seguro. Precisa dar passos mesmo quando não pode prever o resultado. Precisa se movimentar mesmo quando a mente diz que é melhor esperar. Esse movimento interno cria novas rotas. Ele abre caminhos. Ele gera fluxo. A escassez não resiste ao movimento. Ela só se mantém quando tudo permanece igual. À medida que você muda suas respostas internas, algo silencioso e poderoso começa a acontecer. Sua percepção se expande. Você passa a notar soluções onde antes via barreiras. Começa a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes. Pessoas, ideias e oportunidades surgem de formas inesperadas. Isso não é coincidência. É consequência direta de um campo vibratório diferente. Quando sua vibração muda, o que você atrai também muda. É a mesma vida, mas filtrada por uma consciência renovada. Você não força portas a se abrirem. Você se alinha ao que faz sentido para você, e as portas se abrem por consequência. Para estabilizar essa nova fase, é importante praticar reconhecimento diário. Não apenas gratidão. Reconhecimento. Reconhecer o que está funcionando, identificar pequenas evoluções, registrar mudanças internas. Cada vez que você reconhece um avanço, seu cérebro reforça o caminho da expansão. Com o tempo, esse caminho se torna a rota principal. A escassez perde espaço porque não encontra mais alimento dentro de você. A abundância encontra espaço porque sua mente e seu corpo passam a operar em estado de abertura, não de contração. A abundância não é um destino distante. É um estado que surge quando você abandona padrões antigos e se permite viver com mais presença e autenticidade. Quando você muda a estrutura interna que sustenta a sua realidade, muda o fluxo de tudo ao seu redor. A prosperidade se torna a consequência. Oportunidades passam a fazer sentido. A ansiedade se dissolve. A sensação de sufocamento é substituída por clareza. Quando você se movimenta com intenção, a vida responde. Quando a vida responde, o ciclo finalmente se rompe. A partir deste ponto, você já não vive mais preso ao passado. Você se torna alguém que participa ativamente da sua expansão. Você percebe que não está lutando contra a vida. Está se reconectando com ela. A abundância surge como reflexo de quem você se torna. Não como prêmio,
mas como continuidade. Não como algo raro, mas como algo natural. Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim você ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas e continua recebendo conteúdos que elevam sua vibração e transformam sua vida.